Então, de maneira sumária, né, para deixar bem claro, na disciplina de algoritmos nós vamos basicamente apresentar a vocês os fundamentos do desenvolvimento de soluções computacionais para problemas de engenharia. Começando, evidentemente, com soluções de problemas bem simples, né, permitindo que, à medida que vocês executem alguma prática em cima desses problemas introdutórios, que vocês possam conceber ali adiante soluções para problemas mais práticos, para problemas na linha aplicada dos conhecimentos que vocês vão adquirir ao longo do curso. Ok? Então esse é o objetivo primário, né? Que vocês apropriem ferramentas computacionais e aprendam a desenvolver pequenos programas de computadores, raciocinar os problemas do ponto de vista de obter uma solução computacional para eles. Ok? Isso, inclusive, tem um caráter em termos de formação, em termos da maneira como nós observamos os problemas e encontramos soluções para eles, que é muito peculiar, é muito próprio, né? A capacidade da mente de se moldar a encontrar soluções através de algoritmos computacionais é muito própria e é muito valorizada. A gente sabe que hoje em dia é muito valorizada, inclusive a nível de mercado, nas várias áreas do conhecimento. Bem, o que é um algoritmo? O algoritmo é um conjunto de instruções sumárias utilizada na solução de um problema. Um conjunto de passos elementares, bem definidos, bem específicos, que uma vez cumpridos, na sua essência, levam um conjunto de dados que contornam, que definem o nosso problema, a uma saída, a uma solução que basicamente é o objeto daquele algoritmo. Ok? Então aqui eu trago aquelas definições mais clássicas, né? Um algoritmo é qualquer procedimento computacional bem definido que toma um valor, um conjunto de valores de entrada e produz um valor ou um conjunto de valores de saída. Cara, se a gente imaginar uma figura gráfica, de uma figura concreta, né? É uma caixa preta em que tu lança um conjunto de dados de entrada. Esses dados são processados, esses dados são modificados, são alterados, são integrados e gera um conjunto de dados de saída. Tá? E dentro dessa caixa preta, nós temos rodando, executando um algoritmo computacional. Do ponto de vista do algoritmo computacional. O termo algoritmo ele se refere de uma forma genérica a uma solução para um problema obtido a partir de um conjunto de passos elementares, que deve ser perseguido, que deve ser executado sequencialmente. Tá? Um conjunto de regras e operações bem definidas, não ambíguas, que aplicadas sequencialmente a um conjunto de dados, num número finito de etapas, conduzem à solução de um problema. Ok? Esse termo algoritmo eu trouxe aqui, é muito interessante a gente estudar um pouco do aspecto que envolve, inclusive, a história dessa ciência, né? Do ponto de vista da riqueza de detalhes que isso nos traz. Né? O termo algoritmo, né, a etimologia da palavra algoritmo, tem vínculo ao nome de um matemático persa, de nome Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi. Uma coisa, claro, dentro da pronúncia que a gente consegue fazer, né, em relação a esse nome. Mas Al-Khwarizmi foi um matemático brilhante, considerado o pai da álgebra, alguém que trouxe, inclusive, sabidamente, trouxe a tradução do Oriente de obras ainda mais elementares sobre a matemática para os países árabes. Isso é século IX, lá pelos anos 830, 850, e ele introduz alguns elementos clássicos da álgebra nos povos árabes. Né? E tem uma série de
vamos dizer assim, de genialidades a obra de Al-Khwarizmi. Cabe até fazer uma pesquisinha, se vocês fizerem uma pesquisa na internet, vocês vão ver a riqueza de contribuições desse que é considerado um gênio do mundo persa. Ele é astrônomo, ele é geógrafo, ele é como se tinha antes, né? Não é uma especialidade, ele era um cientista por natureza, né? E o termo algoritmo se refere justamente a essas questões que envolvem a aplicação de algumas ferramentas matemáticas para soluções de alguns problemas da álgebra e da geometria, que à época eram temas a qual ele se dedicava. Vale a pena a gente tratar, até por curiosidade, né, dessas questões históricas, né? A gente pode construir algoritmos, e tem algoritmos construídos para coisas mais diversas, né? Se você jogar lá na internet, buscar algoritmo vocês vão ver que tem uma infinidade de proposições, de problemas solucionados a partir dessa metodologia, da construção de um conjunto de passos básicos que levam a resolver um determinado problema. Eu tinha me proposto aqui a ilustrar esse termo aqui, né, dentro dessa aula, com muita, vamos dizer assim, muita modéstia. Vou deixar aqui para vocês alguns exemplos, mas eu talvez aqui pensei em desenvolver um mais elementar impossível, tá? Mais elementar impossível. Como é que a gente soma dois números? Como é que nós somamos dois números? Operação algébrica elementar, né? Estou falando aí do que se ensina de matemática lá nas séries iniciais do ensino fundamental. Todos nós sabemos isso. Eu quero só que vocês entendam como se constrói um algoritmo para uma solução de um problema elementar. Eu quero somar dois números. Como que a gente desenvolve um algoritmo que some dois números da forma como se ensina hoje uma criança a fazer essa soma, né? Observem que a passos, se a gente perceber, nós fazemos isso quase que de maneira automática, né? Nós fazemos isso isso é o processo de ensino, né? Apropria o nosso conhecimento e nós nem percebemos o que estamos fazendo quando realizamos a solução daquele problema, né? Então observe o que a gente faz. Normalmente a gente pega os dois, aqui eu coloquei dois números, né? Dois números compostos, um número aqui 21.132, um segundo 1.675, eu quero somá-los, né? Simplesmente isso. Observe como é que a gente faz. A primeira coisa que a gente faz é colocar os números sobrepostos, né? Se coloca o primeiro e se coloca o segundo, e assim poderíamos ter o terceiro, o quarto, o quinto, todos alinhados pelo algarismo da direita. Isso é uma regra. Entende? Isso é uma regra. Então, quando eu construo um algoritmo para a solução do problema de somar dois números, o primeiro passo do meu algoritmo seria escrever os números alinhados pelo algarismo da direita. Esse é o primeiro passo, entende? Entendem como que se estabelece a construção de um algoritmo? Como um conjunto de passos elementares. A primeira coisa que eu faço é escrever o primeiro número, o segundo número alinhado pelo algarismo da direita, né? Em seguida, o que a gente vai fazer? Qual é o próximo passo? Bom, o próximo passo é nós somarmos elementarmente os algarismos que estão na mesma ordem, tá certo? Que estão na mesma direção vertical aqui, mesma ordem de grandeza, certo? Então, o segundo passo vai ser somar os algarismos da mesma ordem de grandeza. Claro que quando eu falo em somar os algarismos da mesma ordem de grandeza, eu estou remetendo a operação a uma operação mais elementar. Ou seja, eu vou levar em conta que eu ensinei aquela criança, aquele jovem, a fazer operações de soma com algarismos simples, só de unidade. E isso já incorporou a condição que ele tem para resolver o problema. Então, é isso que a gente faz. A gente soma o 2 mais o 5, é o 7. O 3 mais o 7, é 10. O que acontece quando a gente tem um caso desse? Bom,
Quando a soma dá maior do que 9, então observe que eu já estou construindo um terceiro passo da solução do problema, né? Se a soma for maior do que 9, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escrever o algarismo da unidade e somar na ordem seguinte os demais algarismos. Estou escrevendo aqui de uma forma, vocês evidentemente entendem facilmente o que nós vamos fazer, né? Então eu vou botar o 3 mais o 7, 10, 0 e eu vou somar o 1 lá em cima. Ou seja, a solução dessa soma elementar é 10. Eu escrevo o algarismo da unidade e o outro algarismo eu somo na ordem seguinte. E assim por diante, eu vou repetir essa operação, certo? Quarto passo, observem o que nós estamos fazendo, né? Repetir essa operação certo? Até o algarismo mais significativo, ou seja, o algarismo mais à esquerda. Percebam que esses passos aqui, ó, esses passos eu vou até marcar aqui numa cor diferente, né? Esses passos aqui, eles são executados e repetidos até que essa condição de eu ter chegado no algarismo mais significativo, na maior ordem de grandeza, seja resolvida, né? A gente vai somar aqui o 8, aqui o 2 e aqui o 2. E eu tenho a solução elementar de uma soma de dois números compostos por vários algarismos. Então, isto é a construção de um algoritmo. Um conjunto de regras que, uma vez que elas sejam seguidas, levam à solução de um problema. Aqui, obviamente, é um problema bastante elementar, né? Bastante simples. Alguns detalhes são interessantes, né? Observem que quando se constrói a solução, pega esse caso aqui, o caso da soma de dois números, vejam que tem detalhes que se ensinam as nossas. A gente aprende, todos nós provavelmente aprendemos a fazer contas assim, né? Mas não existe um único algarismo, um único algoritmo para resolver um problema. Eu posso resolver essa soma de outras maneiras? Eu posso sim. Eu posso construir um outro algoritmo para resolver o problema. Quem é que disse que eu tenho que começar da direita? Quem é que disse que eu tenho que começar pelo algarismo menos significativo, pelo da unidade? Será que eu não poderia fazer a mesma conta começando pelo algarismo mais significativo? O algarismo da esquerda? Posso, né? Observe que não vai ter muita diferença, né? Eu estou somando 2 com 0 é 2, 1 com 1 é 2, 1 com 6 é 7. O que vai acontecer? Qual é o problema? O que vai acontecer de diferente? O que vai acontecer de diferente é que quando eu somar o 3 com 7, isso é 10, eu tenho que colocar o algarismo da unidade aqui e somar 1 ao algarismo que eu já havia somado anteriormente. E assim por diante, até o último algarismo. Então eu poderia construir um algoritmo para somar os números da esquerda para a direita. A única diferença que eu tenho em relação a isso é que quando eu encontro numa soma elementar de dois algarismos um número que ultrapassa o valor da unidade, então eu chego no valor da dezena, quando eu cheguei no valor da dezena, eu necessariamente escrevo o algarismo da unidade e acrescento isso ao número que eu já tinha somado. Inclusive tem quem defenda a ideia de que fazendo as contas de soma, de subtração, da esquerda para a direita, nós conseguimos raciocinar mais rápido e conseguimos fazer as contas mentalmente com mais qualidade. Porque é simples, né? Nós lemos os números da esquerda para a direita. Sempre lemos os números da esquerda para a direita. Nós dizemos 22.807. Mas nós, quando tentamos fazer a conta somando da direita para a esquerda, como nós regularmente fazemos, como ensinamos todas as crianças a fazer, né? Como naturalmente se ensina a fazer esse tipo de conta, a gente soma da direita para a esquerda. Eu leio
da esquerda para a direita e somo da direita para a esquerda. Então, eu tenho que ir memorizando o que eu já calculei sem formar o número resultante. Isso é um detalhezinho só. Lembrei desse detalhe aqui, que em um determinado momento lá eu comecei a testar isso e realmente funciona. Né? Funciona. Para fazer cálculo mental, se eu começar a contar, a somar da esquerda para a direita, eu faço os cálculos mais rapidamente do que se eu faço da direita para a esquerda, que eu tenho que ficar memorizando as somas. Entenderam isso? Entenderam isso? É basicamente uma ilustração bem rápida aqui, tomando alguma coisa muito elementar, né? Sobre o que é construir um algoritmo. Depois eu vou propor que vocês construam alguns algoritmos um pouco mais, vamos dizer, qualificado do que esse aqui de somar dois números. É só para dar, realmente para poder ilustrar essas questões. Beleza? Aqui já uma apresentação um pouco mais detalhada de um algoritmo um pouco mais complexo, mais avançado. Ainda assim, uma coisa bem simples, tá? Mais condizente com o que nós denominamos um algoritmo computacional. Esse é o conhecido algoritmo de Euclides para o cálculo do máximo divisor comum. Para vocês terem uma ideia, esse algoritmo é considerado o primeiro, pelo menos o que se tem conhecimento, né? O primeiro da história da matemática. Né? Eu diria para vocês, quando Euclides desenvolveu esse algoritmo, não imaginava que seria um sistema computacional, um computador, né? Nem de perto. Né? Isso aqui é século III antes de Cristo, né? Século III antes de Cristo, uma coisa maluca. E para vocês terem uma ideia, o algoritmo de Euclides, né? Esse mesmo algoritmo de Euclides, ele que é o pai da geometria, né? Esse mesmo algoritmo de Euclides é utilizado até hoje. As principais chaves, os principais sistemas de criptografia, o sistema de chave pública RSA, por exemplo, que é utilizado em comércio eletrônico, que é utilizado para criptografar mensagens, e-mails que são enviados pela internet. Esse sistema de criptografia de chave pública, RSA, ele é imprescindível a aplicação do algoritmo de Euclides para o cálculo do máximo divisor comum. Para vocês terem uma ideia de alguns detalhes que tem dentro dessas conjunturas, não é só para isso que o algoritmo de Euclides ele tem alto valor. Né? Mesmo em elementos matemáticos muito mais complexos e muito mais avançados, né? Que envolve o cálculo das raízes de polinômio, as questões que envolvem o teorema de Fermat, Lagrange, alguns problemas práticos que se têm, não só na questão computacional especificamente, como eu citei para vocês, da criptografia. O algoritmo do MDC ele é fartamente utilizado. Observe, foi desenvolvido no século III a.C. e é utilizado para o comércio eletrônico, para a criptografia, para a segurança de um comércio eletrônico nos dias de hoje. Vocês imaginem o valor desse algoritmo, né, do ponto de vista histórico, do ponto de vista da sua importância para a matemática. Ele é bem simples, não é nada extremamente complexo, mas ele calcula o máximo divisor comum entre dois números. Tá? E o máximo divisor comum entre dois números é quem nos dá essa gama de aplicações. Né? Então essa é a cara, vamos dizer assim, é a forma como vocês normalmente vão encontrar um algoritmo na sua forma textual. Certo? Um algoritmo computacional. Eu poderia dizer, levando em conta assim, alguns aspectos, que uma receita culinária, uma receita de bolo, como a gente diz, não deixa de ser um algoritmo. Eu pego alguns elementos, alguns itens, eu os misturo, eu boto para assar, eu tenho um processo para desformar. Então, se eu seguir uma receita de bolo, eu estou seguindo um algoritmo, mas não um algoritmo computacional. Isso aqui é um algoritmo computacional. Por essência. Né? Observem que tem determinados verbos que são utilizados, algumas conjunções que são utilizadas, e sempre tem uma instrução. Eu quero ler inicialmente dois números inteiros, n e m, as designações desses dois números inteiros. Né? Estou trabalhando com literais aqui.
Aí eu vou atribuir n numa variável x0 e vou atribuir m numa variável x1. Depois eu vou calcular o resto da divisão de x1 por x0. O resto da divisão. Divido um pelo outro e tomo o resto da divisão. Enquanto o resto for diferente de zero, ou seja, se esse resto for diferente de zero, o que eu faço? Eu calculo novamente esse resto da divisão e atribuo o valor de x1 em x0 e o valor desse resto em x1. E eu fico executando esse processo até que o resto seja nulo. Quando eu encontrar o resto igual a zero, eu tenho o máximo divisor comum como sendo o último valor que o sistema registrou na variável x0. Isso é o algoritmo de Euclides. Aqui, não se preocupem tanto com a questão matemática que está envolvida aqui. É muito mais importante entender o que é a estrutura de um algoritmo. Um conjunto de instruções que tem que ser seguidas sequencialmente, cada uma delas inequívoca e não ambígua, ou seja, não tem como gerar dúvida. O cálculo do resto da divisão é o cálculo do resto da divisão. Não tem como isso se tornar discutível, ok? E aqui a transformação daquele algoritmo, que observem que utiliza palavras da língua corrente, no caso da língua portuguesa, que eu posso inclusive moldar a minha forma. Existem algumas linguagens para algoritmos padronizados, mas em geral quando tu está em busca de um problema, ou estás tentando transformar a solução de um problema num algoritmo, não é incomum que tu descrevas esses passos um a um usando a tua própria linguagem, né? Depois, a transformação, a conversão, a tradução desse algoritmo numa linguagem computacional é o que nós vamos denominar de programa de computador, né? Então aqui eu estou utilizando uma linguagem, essa sim, né? Uma linguagem tem uma semântica, tem palavras-chave, tem a forma de organizar o texto, e eu tenho que conhecer esses padrões para definir e escrever um programinha que executa aquilo que o meu algoritmo instruiu fazer. Ok? Entendem isso? Não sei se é o caso, mas já que estamos aqui nessa... Não custa nada. Eu vou puxar aqui para vocês entenderem o algoritmo de Euclides, tá? Só para não ficar no ar aquilo ali, depois vocês podem voltar, eu vou deixar essas apresentações lá para vocês fazerem o download, vou deixar um conjunto de exemplos para vocês poderem seguir, então vocês podem voltar, inclusive, posteriormente e explorar melhor esses conteúdos, inclusive na internet, tem um farto material disponível. Mas só para rememorar, todo mundo aprendeu a calcular o MDC em algum momento na sua, no seu estudo matemático lá no ensino fundamental. Acho que isso deve ser tema lá do sexto, sétimo ano, quinto, sexto, sétimo ano, não sei, depende dessa organização curricular. Olha que eu estudei já faz muito tempo, mas em algum momento vocês estudaram isso. Às vezes as pessoas dizem assim, eu nem sei para que eu aprendi isso. O cálculo do máximo divisor comum tem aplicações, evidentemente, foi desenvolvido para resolver problemas muito práticos, inclusive que envolviam divisão territorial, distribuição de elementos para uma determinada população, de itens para uma determinada população. Tem uma série de aplicações, né? Mas só lembrando do ponto de vista mais abstrato, assim, né, dessa questão da matemática, assim, vamos pegar dois valores, assim, vocês podem testar com vários, tá? Eu vou pegar aqui dois que eu tinha encontrado num problema de um livro de matemática lá, em que a gente pedia para calcular o máximo divisor comum entre esses dois números. Entende o que é o máximo divisor comum? Bem simples, né? Qual é o maior valor que divide perfeitamente, ou seja, que divide com o resto zero, que divide de maneira com um número inteiro os valores 756 e 315. Qual é o maior valor? Do ponto de vista assim, mais elementar ainda, né? Se eu pego, por exemplo, vamos pegar um número aqui, 30. Quais são os divisores de 30? Ora, 15 é um divisor de 30. 30 por 15 é 2 e não resta nada. 10 é um divisor de 30. 30 por 10 é 3 e não resta nada. 6 é um divisor de 30. 5 é um divisor de 30. 2 é um divisor de 30.
1 é um divisor de 30. Esse conjunto de números aqui, nós chamamos de divisores daquele valor inicial lá. Se eu pegar um outro número qualquer agora, vamos pegar 50 para ser redondinho, mais fácil de calcular, eu não vou cometer nenhum erro aqui, bem simples, né? Quais são os divisores de 50? 25 é um divisor de 50, tô certo? Do 25, 20, não, 10 de novo, né? Já 10. 10 é o divisor de 50, depois 5 é um divisor de 50, 2 é o divisor de 50 e 1 é o divisor de 50. Então, eu tenho aqui o conjunto dos números que são divisores de 50. Qual é o maior número dentre os divisores comuns dos dois? O 10. Então, portanto, eu posso dizer que o 10 é o máximo divisor comum entre 30 e 50. Basicamente, isso é o problema. Eu encontrar qual é o maior número que divide de maneira precisa, inteira, sem restar, sem nenhum resto, sem dois números. Tá? Como é que Euclides resolveu esse problema de maneira brilhante, né? Brilhante. Tem uma prova, tem tudo, mas só para entender o algoritmo em si, depois vocês vão lá e observem o que está escrito lá no algoritmo e vocês vão entender melhor como essa coisa funciona. Né? Primeiro, ele faz a divisão dos dois números, um pelo outro. Tá? O maior pelo menor, o maior pelo menor. E a divisão inteira entre eles. Então eu vou botar aqui, ó, eu vou pegar o arredondar para cima, vou pegar o arredondar para cima do que? Deste número dividido por este número, certo? Então o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou vendo o 756, estou dividindo ele pelo 300. Não, arredonda para baixo. Para-te aí que eu já... Não pode ser, não cabe 3. Arredonda para baixo. Tá, então tá. Agora sim, né? Vamos arredondar para baixo. Porque eu estou interessado no resto, né? Então, eu divido o 756 por 315, dá 2 e sobra algum resto. Quanto é o resto? O resto vai ser igual ao 756 menos o 315 vezes o 2. Ou seja, 756 dividido por 315 dá 2 e sobra 126. O algoritmo de... esse algoritmo de Euclides, ele prevê que eu vá repetindo essa operação, colocando agora o número menor e o resto como elementos a serem testados. Então agora eu vou fazer essa mesma operação com 315 e 216. 126. Errei o número aqui. Tá. Então observe. 756 dividido por 315 dá 2, sobra 126. Eu passo o 126 para cá e o 315 para cá. Agora eu divido 315 por 126, 2 e sobra 63. É zero? Não. Então o que eu faço? Repito a operação. Passo 126 para cá e o resto 63 para cá. E repito a operação. Opa! Zerou. Quando eu encontro o resto zero, este aqui é o valor do máximo divisor comum. Então, isso é o algoritmo de Euclides. E aquele algoritmo que eu mostrei para vocês resolve basicamente esta operação. Tá? Simplesmente a divisão de um número pelo outro, até que eu tenha como resto zero. Quando eu encontrei o resto zero, o último valor que ele armazenou aqui no divisor é o MDC. Viram? Só para não ficar no ar o que é esse algoritmo. Tá? Reconhecem? Um conjunto de instruções, um conjunto de instruções encadeadas, sequenciadas, tá? Que transformadas por uma linguagem computacional num outro conjunto de instruções é passível de ser executada em um ambiente computacional.
Beleza?